Olá galera, aqui é o professor Luciano, bora para mais uma correção de exercícios das nossas últimas aulas desta semana. Continuamos a falar sobre função polinomial, então é uma oportunidade de você rever aquilo que você viu em sala de aula, ainda não compreendeu definitivamente e talvez você não tenha participado das aulas, é uma oportunidade de fato. Bom, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos e bora para a lousa. Muito bem, aqui ó, nós começamos essa nossa aula falando sobre uma aplicação, né? Então nós trouxemos dados de uma conta de luz e seus coeficientes. Então a função afim, a gente já viu que ela tem essa característica, né? Y igual a x mais b. E nós temos nela dois coeficientes, o angular, que é o a, e o linear, que é o b. O angular é sempre um valor que está multiplicando a variável x. E o b é o coeficiente linear que está fixo, né, na função. No caso de uma conta de luz, nós temos aqui a taxa mínima, que é de R$30. Então, mesmo que você não consuma energia, você vai pagar uma taxa fixa, né, mínima, dessa conta. E aí o que você consumir vai ser multiplicado pelos 50 centavos aqui. Então, nessa primeira questão, nós temos que verificar qual a lei de associação que nós podemos escrever com essas informações. Então, de cara, nós poderíamos escrever que o y vai ser igual a 0,50, né, 50 centavos, multiplicado pelo x, mais os R$30. Então, se você não consumir, na verdade, essa função vai mostrar que você vai pagar os R$30, tá? E aí, em sala, eu pedi para nós projetarmos o consumo de 10 em 10, né? 10 kWh. Então, era fazer o seguinte, fazer uma tabelinha para os valores de 10, de 20, de 30 e de 40, ok? E fazendo essa tabelinha, nós íamos jogar isso no esboço de um gráfico, tá? Então, vamos fazer isso no gráfico e fazer essa tabelinha que já fica bem resolvido. Bom, tá aí então. Eu já desenhei aqui a tabela, já fiz aqui o plano cartesiano, a gente fez tudo isso em sala de aula. Então agora eu vou refazer aqui o que a gente fizemos lá, tá bom? Então agora nós vamos pegar a função que nós criamos com os dados, substituir os consumos e aí calcular o valor de y e implantar isso no gráfico. Então vamos lá. Onde tem x, eu coloco o valor 10. Então vai ficar assim, ó, 0,50 vezes 10 mais 30. Multiplicar por 0,50 é a mesma coisa que dividir por 2. Então aqui daria 5 mais 30, consumo de pagamento de R$35. Se o consumo agora é 20, agora eu substituo 20. Então aqui 0,50 vezes 20 é 10, mais 30 dá 40. Substituo o 30, mais 30, então aqui vai dar 0,50 vezes 30 dá 15, mais 30 vai dar 45, e agora substituindo o 40 vezes 30, vezes 40 mais o 30, então 0,50 vezes 40 dá 20,
mais 30, 50 para pagar. Vamos colocar isso no gráfico, tá? Vou tentar substituir aqui, vai ficar assim, ó. Para 10, nós temos 35. Então, vamos lá, ó. 35 vai estar por aqui, ok? Então, ele vai... Aqui é o ponto do 35. Para 20 é 40, então 40 está aqui. O 20 está aqui. Ó. Tranquilo, pontinho. Para 30 é 45. Então, aqui, ó, 45 é na metade aqui. Ó. Também substituir, tá um pouco tortinho, mas foi. E 40 para 50. Então, 50 aqui. Olha aí, ó. Pontinho aqui. E aí, a gente sabe que o pagamento mínimo é 30, né? Se você substituir zero nessa função, vai cancelar aqui e ficar só o 30. Então, o ponto em cima do 30. Agora, só vamos traçar a reta. Então, a reta fica assim, ok? Veja que ela é uma reta crescente, né? Veja que o nosso A aqui é 0,50, é positivo. Então, a gente já poderia ver isso, ok? Vamos em frente. Bom, outro exercício que nós fizemos em aula, sejam f de x e g de x, duas funções reais, tais que f de x é igual a 2x menos 1 e g de x igual a menos 2x menos 1. Então, olha só, gente, a primeira coisa é para a gente identificar os coeficientes angular e linear. Então, eu coloquei uma tabelinha aqui para a gente ter mais facilidade. Então, ó, definido o coeficiente angular da f de x, então é o 2 aqui, né? Então, aqui eu vou colocar o 2. Nunca coloque o x, tá? E o coeficiente linear será menos 1. Na g de x, o coeficiente agora é menos 2. E o coeficiente linear é menos 1. Tudo bem? Bom, a letra B, que é que nós agora venhamos a esboçar os gráficos em um mesmo plano cartesiano. Então, vamos colocar essas duas retas em um plano só. Vamos fazer as tabelinhas, tá? Então, olha só, vou escolher aqui para x 1 e menos 1. Peguei dois valores, agora vou substituir na primeira, que é a f de x, tá? Então, vai ficar o seguinte, ó. 2x menos 1. Vou substituir, então vai ficar 2 vezes 1 menos 1. Isso vai obter o valor de y, que vai ser 2 menos 1, vai dar 1. E 2 vezes menos 1, menos 1. Isso vai dar menos 2 com menos 1, menos 3. De fato que a gente tem o ponto 1 e 1, e menos 1 e menos 3, ok? Vamos fazer aqui a g de x já. Então, vai ficar x, g de x, que vai ser menos 2x, menos 1. Nós vamos obter o valor de y. Vou escolher os mesmos valores, 1 e menos 1. Então, substituindo, vai ficar menos 2 vezes, vezes 1, menos 1. Então, menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. E menos 2 vezes menos 1, menos com menos dá mais, então vai dar 2 com menos 1, isso vai dar 1. Aí nós temos os pares 1 e menos 3 e menos 1 e 1. Ok? Vamos agora colocar isso em um plano cartesiano. Então, pessoal, tirei aqui as contas e coloquei aqui o plano cartesiano. Vou substituir os valores da f de x, que são os valores em azul, tá? Então, vai pegar 1 e 1, tá? Tô pegando 1
de x, lembrando que aqui é x, e 1 de y, lembrando que aqui é y. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é menos 1 e 3. Então, menos 1 aqui, menos 3 aqui embaixo. Então, o ponto fica aqui, tá? Estou usando as linhas da graduação aqui do plano cartesiano. Então, esse é o primeiro ponto. Vou traçar a reta. Tracei a reta, deixa eu reforçar os pontos para vocês verem, que eu passei um pouco deles, para a gente ter uma visão, tá? E agora vamos substituir os valores em vermelhos, que é da g de x. Então, 1 e menos 3, então ele está aqui no x e menos 3 aqui, então o ponto vai ser aqui, tá? E o menos 1 para x, que está aqui, e 1 para y, que está aqui. Então, o ponto, seguindo as linhas da graduação. E agora eu vou passar a reta. Bom, tá aí. Então, a reta azul é da f de x, a reta vermelha é da g de x, e você vê que elas, uma é crescente, né? Aqui, ó, ângulo aqui menor que 90 graus. Aqui, o ângulo é maior que 90 graus, né? Então, ângulo maior que 90 graus. Essa é crescente e a vermelha é decrescente, tá? E veja que a gente tem aqui, ó, vou colocar de preto, um ponto em comum, que é o menos 1. E aí você vê que o menos 1 é o ponto que se repete, né? O b das duas funções. Tá ok?